Começar mais uma aula de sinais e sistemas. Na aula de hoje nós vamos ver a última aula de filtragem analógica. Então na aula passada a gente teve a primeira aula de síntese de filtros analógicos, onde eu apresentei para vocês os protótipos passa-baixa normalizados das aproximações de Butterworth, Chebyshev 1 e 2, elíptico e o filtro de Bessel. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho mais aplicado isso, como fica, a questão das transformações de banda e projeto dentro de uma especificação de resposta em magnitude. Então, vamos passar para lá. Então, a aula é o filtros11.mlx, e aqui a gente vai trabalhar com as especificações. Na aula passada, então, nós trabalhamos com protótipos passa-baixa normalizados, ou seja, todos os filtros eram filtros passa-baixa e todos eles tinham uma frequência de corte de 1 radiano por segundo. Na aula de hoje, a gente vai verificar como que fica esse projeto da síntese dos filtros para uma ordem que vai satisfazer as especificações do projeto e, obviamente, para frequências de corte que vão ser bastante distintas de 1 radiano por segundo. A especificação da resposta em frequência, pessoal, vai ser dada através de 4 parâmetros. O RP vai representar o ripple da banda de passagem, vai ser um valor positivo em decibéis, de quanto que eu vou permitir que a resposta em magnitude oscile na banda de passagem. Quanto menor eu faço o RP, maior vai ser a ordem do filtro resultante. Valores típicos de RP, pessoal, 1 dB ou menor. Bastante comum frações de 1 dB como 0,1 dB ou 0,01 dB, para quando eu quero ter restrições bastante severas do oscilação na banda de passagem. O RS, pessoal, é o ripple da banda de rejeição, que a gente também vai chamar muitas vezes de atenuação mínima. O RS já é um valor também positivo em decibéis, normalmente um valor a partir de 40 decibéis, mas normalmente mais alto que isso, aí comumente sendo valores a partir de 60 decibéis de atenuação mínima. A gente também vai especificar 2 valores, o limite da banda de passagem, ômega-P, e o limite da banda de rejeição, ômega-S. Então, esses valores vão determinar onde que a banda de passagem acaba, a faixa de frequências que a resposta em magnitude tem que oscilar entre 0 e menos RP. E o limite da banda de rejeição, ômega-S, é o valor onde a resposta em frequência tem que ser menor do que menos RS, garantido. Entre ômega-P e ômega-S, a gente tem a chamada banda de transição, onde o filtro vai sair de um ganho alto para um ganho baixo. Então, como exemplo, pessoal, vamos fazer aqui uma especificação de uma resposta em frequência. Vamos usar um filtro passa-baixa, vamos fazer um passa-baixa normal. Então, eu vou considerar aqui um ripple de banda de passagem de 0,1, uma atenuação mínima de 60 dB, limite da banda de passagem. Isso vai depender da aplicação. Vou colocar aqui que o limite da banda de passagem vai ser 20 kHz. Vamos falar que eu estou fazendo um filtro de áudio. A gente considera que a banda audível vai até 20 kHz, então vou considerar aqui que o limite da banda de passagem é 20 kHz. Limite da banda de rejeição, pessoal, eu vou colocar 24 kHz. O porquê desse valor específico vai ficar claro algumas aulas mais adiante, mas a ideia basicamente a banda de passagem vai de 0 a 20 kHz, de 20 a 24 kHz eu tenho a minha banda de transição, que é onde o ganho vai cair, entre a oscilação entre 0 e 0,1 e vai cair abaixo de 60 decibéis de atenuação, e a partir de 24 kHz o ganho
com certeza fica abaixo de 60. O tipo de banda é um passa abaixo. Aqui eu estou transformando os limites de banda de hertz para radiano por segundo. E aqui estou definindo o limite da resposta em frequência que eu quero observar. Então aqui, vamos colocar aqui, a transição está em torno de 20 kHz. Então vamos enxergar aqui o intervalo entre 1K, é 10 ao cubo, e 100K, que é 10 à quarta. Com 1000 pontos, né, fica bom bastante para a gente enxergar as respostas em frequência. E aqui, cada seção dessa vai calcular um filtro para mim. Então, eu vou mandar executar o código todo. Vai demorar aí alguns segundos para ele executar. Projeto dos filtros. Pronto, executou. Então, aqui a gente começa a análise do filtro de Butterworth, né? O MATLAB vai oferecer para nós aqui a função Butchord. A função Butchord vai pegar os limites da banda de passagem em radianos por segundo, o limite da banda de rejeição também em radianos por segundo, o ripple da banda de passagem em decibéis, o ripple da banda de rejeição em decibéis. Esse último argumento opcional aqui, né, um S, é para dizer que é no domínio de Laplace S. Ou seja, estou fazendo o protótipo de um filtro analógico, senão o MATLAB vai trabalhar com parâmetros para o filtro digital de Butterworth, que a gente vai ver no próximo semestre em processamento digital de sinais. Aqui a função Butchord retorna dois valores, a ordem do filtro e a frequência de corte, né? É o filtro de Butterworth, possui frequência de corte, que é aquele corte de 3 decibéis. E aqui tem uma perfumaria para eu imprimir a mensagem aqui e a gente vê, ó, o filtro de Butterworth de ordem 49 e frequência de corte 20,844 kHz. Então a gente percebe que o filtro deu uma ordem altíssima, pessoal. Filtro passa abaixo de ordem 49, eu vou precisar construir, né, um circuito que vai ter 49 elementos reativos. Isso aqui não é muito prático, pessoal. Dependendo da tecnologia que a gente está implementando, eu não consigo fazer filtros analógicos. Assim, para fazer o filtro analógico simples e barato, a ordem tem que ser no máximo 6 ou 8. Quando a ordem fica maior que isso, a gente já não consegue fazer ele muito simples e também não consegue fazer ele muito barato. 49 é um valor proibitivo, pessoal. Simplesmente não é possível implementar, construir um circuito com filtro de Butterworth de ordem 49 e esperar que ele funcione, né, como projetado. Todas as tolerâncias de todos os componentes vão começar a interferir um no outro, eu não vou ter a resposta em frequência desejada. Então, esse Butterworth aqui não é realizável. Aqui eu calculei, né, a resposta em frequência desse filtro de Butterworth. Primeiro eu calculei aqui o filtro com os coeficientes de numerador e denominador, calculei depois a resposta em frequência, que a gente já viu numa aula anterior, separei isso em magnitude, uma representação de magnitude e uma representação de fase, né, aqui como dado pelo atraso de grupo. E eu repeti o mesmo cálculo, pessoal, para os outros filtros. O filtro de Chebyshev 1, ao invés de usar a função Butchord, eu uso a função Cheb1ord. Repara que ele dá para mim ainda a ordem. E aí o filtro de Chebyshev, repare, Butterworth, para a especificação pedida, ordem 49. Chebyshev 1, ordem 16. 16, pessoal, principalmente em topologias passivas, fazendo com o circuito RLC, é algo possível de ser construído. Dá para construir. Não vou dizer que vai ficar muito bom, o ideal seria usar componentes de precisão, componentes mais caros, mas dá para construir um filtro de ordem 16, passa baixa, né, se for
um filtro RLC, uma topologia passiva. E aqui também o mesmo cálculo depois, só que usando a função Cheb1 para calcular a resposta em frequência do filtro de Chebyshev tipo 1. De forma muito similar, nós temos o Chebyshev tipo 2, obviamente que ele dá a mesma ordem, 16, só lembrando, enquanto o Butterworth e o Chebyshev 1 são filtros só com polos, o Chebyshev 2 também tem zeros. Então a implementação desse Chebyshev 2 de ordem 16, ele vai ter 16 polos e 15 ou 16 zeros agora, se eu não me engano 16. Então já é algo que realmente vai ser difícil implementar. Eu acredito que não é possível implementar um passa-baixa Chebyshev 2 dessa ordem com componentes, né, de circuito, porque realmente vai além do que a tecnologia nos permite fazer. E aqui o cálculo da resposta em frequência. Por fim, o filtro elíptico. Reparem, pessoal, o filtro elíptico, para atender aos mesmos parâmetros, as mesmas especificações da resposta em frequência, ele deu a menor ordem. Ele deu ordem 8. E o filtro de ordem 8, pessoal, a gente tem amplo poder de escolha, né, em qual tecnologia eu vou utilizar. Um filtro de ordem 8 a gente consegue fazer, mesmo com zeros, consegue fazer tranquilamente um circuito passivo, né, uma rede RLC, mas também é possível fazer esse filtro elíptico com circuitos ativos, né, utilizando amplificadores, resistores e capacitores. Está dentro do que é realizável. A gente vai ter que tomar um cuidado aí com a qualidade dos componentes, principalmente os capacitores. Resistores, normalmente a gente usa resistores de filme fino e resolve o problema, mas os capacitores a gente tem que olhar com mais cuidado, tem que garantir que o dielétrico do capacitor é de qualidade, porque senão a resposta vai ficar bem diferente. E aqui o cálculo da resposta em frequência. Aqui por último, pessoal, tem um código bastante simples, que simplesmente vai comparar todas essas respostas. Então tem aqui, ele não printou, né? Na verdade ele está dando aqui meio que fora do domínio. Deixa eu ver o que aconteceu. Certo. Deixa eu só ver se eu não cometi algum engano aqui. Ah, tá. De 1K até 10K. Aqui está o problema. Aqui é 10 ao cubo e 10 à quarta. De 1K até 10K não é para ele mostrar nada mesmo. Ele está em banda de passagem. Por isso. Vou rodar de novo. Eu estava mostrando ele só na banda de passagem. Ele estava lá em cima do 0 dB. Mesmo porque a oscilação de 0,1 dB era muito baixa para ser vista. Agora sim, agora eu tenho um alcance legal para ver. Aí, está aqui a resposta em magnitude, ó. Acho que aqui na projeção da tela vocês não vão conseguir ver, mas principalmente o elíptico aqui é visível que tem alguma oscilação, somente aqui no final, da banda de passagem. E aqui a banda de rejeição a gente percebe claramente, que o filtro, ó, todas as oscilações estão abaixo de menos 60 dB, ou seja, uma atenuação mínima de 60 dB sendo respeitada aqui. Filtro Butterworth, ordem 49, elíptico, ordem 8. A gente percebe claramente aí a diferença. Deixa eu abrir a figura para ficar mais simples de manipular.
E é sempre importante, pessoal, tem como fazer isso programaticamente, mas eu também não quero dar overdose de ninguém aqui no MATLAB, a gente checar. Então vamos fazer isso visualmente, checar se todas as especificações foram satisfeitas. Ó. Então vou dar um zoom aqui na região da banda de transição, e aqui a gente, ainda mesmo nesse nível de zoom, não dá para perceber claramente, a riqueza de pontos também não está permitindo isso, já começa a ver que alguns carinhos começam a ficar um pouquinho segmentados, mas ó, tenho ele praticamente aqui em 0 dB constante, aqui ó, é 20 kHz, ó, é 2 vezes 10 a quarta Hz, e aqui exatamente, ó, aqui em 2.4 que eu tenho 24 kHz, então percebam, todo mundo está atendendo com folga o 24 kHz, está passando nos 24 kHz abaixo de menos 60 dB. Só o Butterworth que realmente atende em cima, ele vai atender com folga o critério de oscilação na banda de passagem, mas todo mundo está atendendo aqui aparentemente a especificação de filtragem. Acho que vai ser até mais fácil se eu trocar aqui, por razões que vocês vão entender no próximo semestre, o MATLAB trabalha um pouquinho melhor se isso daqui é uma potência inteira de 2. Então eu vou colocar aqui para ele fazer um número maior de pontos, 2 elevado a 11, vai ter 2048 pontos. Pode parecer estranho, mas é bem provável dele fazer ainda mais rápido do que fazer 1000. Tem alguns fatores mágicos aí na hora de fazer alguns cálculos, e a potência de 2 sempre ajuda bastante. Olha lá, calculou bem rapidão. Beleza, então eu tenho aqui a resposta em magnitude, e aqui eu tenho a resposta em fase, representada através do atraso de grupo. Mais uma vez, vamos abrir aqui como uma figura separada para discutir esse resultado. Percebam aqui que a gente discutiu a questão da distorção nos filtros de Butterworth, Chebyshev 1 e 2 e elíptico. E aqui parece que tem uma discrepância do que foi discutido. Mas tem que lembrar que aquelas comparações que nós falamos na aula passada são comparações para uma mesma ordem. Aqui eu estou comparando soluções para um problema especificado. Então percebam, a solução que teve mais variação no atraso de grupo, claramente a gente consegue ver aqui que foi o Chebyshev 1. Ele tem um surto bem pronunciado do atraso de grupo, que começa aqui em 1 vezes 10 a menos 4 milissegundos, um pouquinho mais que isso, e ele chega a 6,6 vezes 10 a menos 4 milissegundos. Então toda essa variação aqui, isso vai ser distorção no sinal. Como a aplicação é de áudio, isso pouco importa. Percebam que a segunda maior distorção é a do filtro de Butterworth. Mas o filtro de Butterworth não era para ter a menor distorção? É a menor distorção para uma dada ordem. Como a ordem do filtro de Butterworth deu 49, a gente percebe aqui que o pico do surto de atraso de grupo do Butterworth de ordem 49, ele está bastante comparável ao do Chebyshev de ordem 16. Então, esse filtro de Butterworth, ele distorce menos do que o de Chebyshev, só que ele está distorcendo mais do que o Chebyshev 2 e o elíptico. Por que o elíptico está distorcendo tão pouco? Reparem que tanto o Chebyshev 2 quanto o elíptico começam aqui com um valor de 3,5 vezes 10 a menos 5 segundos. E o Chebyshev 2 chega num surto de 2,9, enquanto o elíptico um surto um pouquinho maior de 3,3 vezes 10 a menos 4. O que está acontecendo aqui? A gente percebe que o Chebyshev 2 ele distorce
né? O Chebyshev 2 de ordem 16, ele ainda distorce menos que o elíptico de ordem 8, mas a diferença é muito pequena, né? Eles estão distorcendo, né, praticamente da mesma quantidade o sinal. Assim como o Butterworth e o Chebyshev também estão distorcendo praticamente do mesmo valor. De novo, pessoal, não importa os valores aqui, importa de quanto eles mudam. Então, é a amplitude desse pico em relação à linha de base que realmente é importante para aferir a distorção. Então, primeiro, Chebyshev 1 é o que distorce mais. Segundo, Butterworth. Depois, Chebyshev 2, elíptico. E por último, Chebyshev 2. Então, aqui eu tenho todas as informações, né, da resposta em magnitude, todos eles estão funcionando, né, e da resposta em atraso de grupo. Por se tratar de uma aplicação de áudio, e eu comentei com vocês na aula passada que o nosso ouvido simplesmente não resolve essas distorções de fase, a gente pode usar qualquer um. Podendo usar qualquer um, a gente vai acabar sempre gravitando para a solução mais simples. Lembrando que a solução mais simples não depende só da ordem. Por exemplo, aqui eu tenho um filtro passa-baixa. O Chebyshev 1, ele vai ter só polos. Então eu tenho que implementar 16 polos. Consigo fazer isso com o filtro RLC, com razoável tranquilidade. O elíptico tem ordem 8, só que ele tem 8 polos e 8 zeros, ou seja, eu acabo tendo que implementar os mesmos 16 elementos reativos num circuito. Então, aparentemente, a complexidade do elíptico devia ser metade da do Chebyshev 1 ou 2, mas não. A complexidade desse passa-baixa elíptico aqui em termos de circuito vai ser a mesma do Chebyshev 1. Isso é algo que a gente precisa ter em mente. O Chebyshev 2, na verdade, ele tem o dobro da complexidade do Chebyshev 1. Não vale a pena só por causa do atraso de grupo. Melhor, não na aplicação de áudio, onde o atraso de grupo não é importante. O que eu consideraria aqui um aspecto que pudesse ser positivo é aplicações de áudio em frequências relativamente baixas. Se eu uso uma rede passiva, um circuito RLC, eu vou acabar tendo indutores um pouco altos. E a gente sempre quer evitar trabalhar com indutores. Então, Chebyshev 1, rede RLC, é uma opção, só que a gente vai ter que trabalhar com indutores. Então, realmente fica complicado. O elíptico, de ordem 8, eu vou ter que trabalhar ele. Também dá para fazer RLC, mas eu consigo fazer ele com muito mais tranquilidade. É um circuito ativo com amplificadores operacionais, resistores e capacitores. Vocês vão ver no próximo semestre com o professor André que essa opção aqui, em uma topologia adequada, né, vai ser o melhor caminho para nós, para essa aplicação. Por quê? Eu ainda vou ter que implementar 8 polos e 8 zeros? Sim, mas as restrições em termos de qualidade dos componentes que a gente vai ter para esse filtro elíptico são menores do que eu teria para um Chebyshev tipo 1. Porque, de novo, em termos de números de polos e zeros a serem implementados, eles são iguais. Então, independente da escolha de topologia, né, eu tenho que implementar aqui 16 polos, aqui eu tenho que implementar 8 polos e 8 zeros. O número de raízes acaba sendo igual a 16. Então, a complexidade desses dois circuitos vai ser muito similar. Então, lembrem que essa ordem representa algo em termos da complexidade do circuito, mas lembrem que para o passa-baixa, tanto o Butterworth quanto o Chebyshev 1 só tem polos, enquanto esses últimos dois caras aqui têm polos e zeros. Então, é algo que a gente tem que sempre lembrar. Então, aqui a gente fecha o projeto de um filtro passa-baixa. Vamos fazer um
Outro exemplo aqui, eu vou manter aqui os mesmos valores de ripple e de atenuação mínima, mas agora eu vou fazer o exemplo de um passa alta. Vou manter a minha aplicação em áudio, mas vou colocar aqui, por exemplo, um filtro passa alta para tirar os graves antes de mandar o som para um alto-falante, para uma corneta, um tweet, alguma coisa assim, enquanto os graves vão para o subwoofer. Então, vou colocar aqui algo do tipo, a banda de passagem 400 Hz. A banda de rejeição vai ser mais baixa, 300 Hz. Abaixo de 300 Hz ele corta, acima de 400 Hz ele deixa passar. Tipo de filtro, passa alta. Tipo, resposta em banda. O resto fica tudo igual. Agora, preciso mudar aqui, na verdade, estava esquecendo. Vou olhar esses caras aqui de 10 Hz a 10 kHz. E agora eu vou rodar o filtro. Percebam que o script inteiro, pessoal, já está pronto, auto-explicado aí como que a gente faz o projeto. Então, eu não vou revisitar tudo, vou olhar só lá embaixo os resultados. Então, reparem, tem aqui uma resposta em magnitude, é um filtro passa alta, ele começa com ganho baixo, termina com ganho alto. Reparem, para esses valores que eu escolhi, ele encontra uma solução de Butterworth de ordem 31, Chebyshev ordem 12, Chebyshev 1 e 2, elíptico de ordem 7. Aqui, pessoal, a ordem já é bem mais indicativa da complexidade do circuito de forma direta, porque enquanto os protótipos passa baixa, a gente ainda tem 2 que só usam polos e outros 2 usam zeros também. Para qualquer outro tipo de resposta em frequência, passa alta, passa faixa e rejeita faixa, que a gente vai ver, o número de polos e zeros é igual. A gente tem o mesmo número. Então, o número de raízes do filtro acaba sendo um múltiplo da ordem. Então, a gente pode trabalhar direto com a comparação em ordem aqui para outros tipos de resposta em frequência. Então, de novo, Butterworth ordem 31 realmente não é possível de ser realizado, está muito alto. Chebyshev 1 e 2, ordem 12, vão ter aí o mesmo circuito para implementar, porque eles vão ter 12 zeros e 12 polos. Característica de um filtro passa alta é um número de polos igual ao número de zeros. E o elíptico, ordem 7, 7 polos e 7 zeros. Aqui eu diria, pessoal, com muita tranquilidade, que a opção, obviamente, mais clara aqui é o filtro elíptico, porque o filtro elíptico eu vou implementar ele usando 14 raízes, 7 polos e 7 zeros. Enquanto o Chebyshev 1 e 2 vai precisar de 24 raízes. Eu já estou aí já estou praticamente fora do limite do que a gente consegue fazer com circuitaria analógica. Realmente está ultrapassando aí por pouco, mas está ultrapassando o que é razoável, o que é factível com a tecnologia atual de componentes. Então, basicamente, a opção que sobrou é o filtro elíptico. De novo, por se tratar de aplicação de áudio, tanto faz o atraso de grupo, mas aqui a gente percebe, um atraso de grupo Chebyshev tipo 1 com maior pico, mas o Butterworth parece estar mais alto. Mas o Chebyshev vem mais de baixo. Então, a variação do surto Chebyshev é bem maior. A gente observa, obviamente, isso só na banda de passagem. Então, a banda de passagem está aqui à direita. Todo mundo... está todo mundo convergindo para o mesmo ponto, pessoal. Falei uma coisa e pensei outra. Então, realmente, o Butterworth está distorcendo mais, seguido do Chebyshev 1, seguido depois do elíptico e do Chebyshev 2, porque a banda de passagem aqui agora é esse pedaço da direita. Mas, de novo, por se tratar de uma aplicação de áudio,
pouco importa a questão do atraso de grupo, né? Então a gente pode escolher o filtro elíptico. Agora, pessoal, vamos fazer um filtro de voz para sinais de telefonia. Pessoal, acho que todo mundo aqui já sabe, já percebeu que a nossa voz ela é bastante diferente ao telefone, e a razão para isso é que o espectro de voz que é transmitido no telefone não é o espectro completo, né? O nosso sinal de voz, ele obviamente não ocupa toda a banda de áudio, ele não vai de 20 a 20 kHz. A maior parte da energia de um sinal de voz está contida no intervalo de 200 a 5, 6 kHz, não passa disso. Então, 200 Hz são os tons mais graves daquele cara com a voz mais grossa que você já conheceu, e 6 kHz são os tons mais agudos daquela voz mais fina que você também já ouviu, né? Normalmente esse é o alcance de voz. Para a telefonia, a gente trabalha com um valor padrão bastante simples. A gente considera que o sinal de voz está entre 300 e 3.300 Hz. Então, esse alcance é o alcance que é utilizado no telefone. Obviamente, a gente percebe aí que corta uma boa faixa dos tons mais graves, só que ele corta ainda mais a faixa dos tons mais agudos. Então, é por isso que a gente tem aquela percepção de uma voz que ficou bastante diferente. Para estabelecer aqui uma banda de rejeição, por exemplo, eu quero preservar de 300 a 3.300 Hz, eu preciso dar uma faixa para esse filtro operar, né? Então, vamos dar um valor aqui, que nem, por exemplo, uns 200 Hz de banda de transição. Então, o limite da banda de passagem eu vou considerar como sendo 100 Hz, desculpa, limite da banda de rejeição, e depois o limite da banda de passagem em cima, 3.500 Hz. Estou fazendo simétrico dos dois lados a banda de transição, embora isso não seja necessário. E aqui, para enxergar a resposta em frequência, estou indo de 10 Hz até 10 kHz, tá beleza. Estou pegando essa faixa aqui de interesse para observar. Só preciso aqui, deixa eu ver se é o band ou se é um outro, eu acho que é outro termo que é usado, mas ele vai dar erro, deu erro, band pass. Para falar para ele que é um passa-banda. Calculou todo mundo. E aqui a gente observa a resposta em magnitude. Vou aproximar. Abrir a figura aqui. Pessoal, aqui a gente já começa a ter alguns problemas. Primeiro, reparem que o filtro de Butterworth, ordem 126. Uma ordem impossível, né, de ser implementada, mas reparem bem, pessoal, mesmo se vocês aproximarem a figura aqui, vocês não encontram a curva em azul. Esse filtro de Butterworth, ordem 126, a ordem dele ficou tão alta, as equações que representam a resposta em frequência ficaram tão mal condicionadas, que ele explodiu, né? Os valores numéricos da resposta em frequência, acho que deu tudo NaN, que é not a number. É quando as contas, os valores computacionais aí dão errado. Então ele não está nem representando porque não faz sentido. Aí ele tem o filtro Chebyshev 1 e 2 com ordem 26. Esses caras a gente consegue ver aqui, ó. Dá para ver aqui claramente o vermelhinho do Chebyshev 1. Ele está acompanhando super bem a curva do elíptico, né? Dá para ver só uns pedacinhos do vermelho aqui e aqui. E nós temos o Chebyshev 2 em amarelo. A gente percebe aqui que ele está deixando passar tranquilamente muito da banda de transição. Isso
aparentemente é um problema, mas em tese ele está atendendo a especificação. Aqui, ó, abaixo de 100 Hz, o ganho está abaixo de menos 60 dB. Acima, aqui, ó, aqui é 1K, 2K, 3K, aqui vai ser os 3500K. O ganho está abaixo. Então, percebam que ele tem essa diferença aqui de estar deixando praticamente toda a banda de 100 a 300 Hz dentro da banda de passagem, só que ele está atendendo a especificação, né? Isso é importante. E o filtro elíptico, exatamente um pouquinho melhor como a gente esperava, ó, de 300 a 3.300 Hz, ele está na banda de passagem com uma oscilação bem baixa, e fora disso ele está na banda de rejeição com um ganho que no máximo bate os menos 60 dB. Então aqui tanto o Chebyshev 1 quanto o elíptico estão com a cara muito boa. O Chebyshev 2 parece que está errado, mas ele não está, ele está atendendo a especificação. Então a especificação é, para a frequência a partir de 300 Hz o ganho não pode variar mais do que 0,1 dB, e ele está fazendo isso, está quase que constante aqui. E para frequências menores do que 100 ou maiores do que 3.500, o ganho abaixo de menos 60 dB, e ele também está garantindo isso. Um filtro passa-faixa, como um filtro desse aqui, a relação dele é bem simples. Por exemplo, o filtro elíptico tem ordem 10, basicamente ele vai ser um circuito de ordem 20. Né? A relação entre ordem do sistema e ordem do circuito dobra, porque o passa-faixa é basicamente como se fosse a combinação de um passa-baixa com um passa-alta. Então eu tenho o dobro da complexidade do circuito. Como isso acontece para todo mundo, e todo mundo vai ter polos e zeros, a gente pode pensar em termos da própria complexidade da ordem. Então aqui, né, a gente percebe que os valores estão muito altos. O próprio elíptico, pessoal, ordem 10, a hora que eu penso que eu vou ter que implementar um circuito que na verdade vai ser de ordem 20, com polos e zeros, já fica algo difícil de trabalhar. Essa aqui é uma solução que realmente não ia cair bem para uma solução analógica. Aí eu falo assim, mas não é o filtro do telefone? E aí é aquele telefone antigo ainda, pessoal, aquele telefone da avó. É a proposição da filtragem do telefone da avó, mas na verdade com alguns valores diferentes. Aquele telefone da avó de vocês, esse valor de 100 aqui eu não estou certo, mas esse cara aqui é 4 kHz, esse cara aqui é 40 dB e esse cara é 1. Então, fazendo essas correções e rodando tudo de novo, a gente vai ver, né, isso é para telefonia antiga, telefonia clássica, telefonia fixa, pessoal. A gente percebe aqui, ó, que para esse cara aqui, na prática, o que tinha naqueles telefones antigos era uma circuitaria um pouco mais de boa. Ó, porque a gente percebe, ó, até o Butterworth já está aparecendo aqui, ó, azul clarinho, ordem 24, ainda está impossível de ser feito, vai ser um circuito de ordem 48, com polos e zeros, mas pelo menos ele não explodiu as contas. Chebyshev 1 está aqui bonitinho, ordem 9, vai dar um circuito de ordem 18, com polos e zeros, possível de ser feito, só que marginal. Percebam que o Chebyshev 2 ele continua com aquela mesma cara de antes, né? Pode não ser considerada a solução ideal, mas está atendendo às especificações, então vale. E aqui o elíptico, mais uma vez, o elíptico ordem 5, vai ser um circuito de ordem 10, um circuito perfeitamente possível de realizar com componentes baratos, né? Bom para produção em larga escala. E como é voz, pessoal, voz não deixa de ser um sinal de áudio, qualquer preocupação a respeito de distorção é secundária, não interessa para nós. Então, esse filtro elíptico de ordem 5 aqui se aproxima bastante da solução que de fato é utilizada para filtrar o nosso sinal de voz na telefonia analógica. Aqui eu observo o gráfico do atraso de grupo, percebam
que sempre que eu tenho a banda de transição, ele tem um surto na proximidade. Então tem que enxergar aqui a variação do atraso de grupo só na banda de passagem. Na banda de passagem aqui, a partir de 300 Hz até 3.300 Hz. A gente percebe mais uma vez, ó, o filtro Chebyshev quase que não varia, o Chebyshev 2 em amarelinho aqui no final, para essa banda. Seguido logo depois com pequeníssima variação do elíptico, que a ordem é 5. E aí depois o Chebyshev 1 e ganhando de todos da distorção nesse intervalo, nós temos o Butterworth. Então, reparem aqui que a ordem é muito importante também para aferir distorção, não é só o tipo de filtro. Um filtro de Butterworth de ordem 24 vai distorcer mais do que um Chebyshev 1 de ordem 9 ou um elíptico de ordem 5, embora o Chebyshev 2 seja difícil bater, porque a ordem dele costuma ser relativamente baixa, mas ele realmente é bem otimizado para pouca distorção. Então aqui a gente tem um exemplo do projeto de um filtro passa-banda. Por último, pessoal, nós vamos fazer um projeto de um filtro rejeita-faixa. Filtros rejeita-faixa, pessoal, são largamente utilizados quando a gente conhece uma frequência interferente e quer remover ela do sinal. Então aqui eu vou usar valores que são de uma aplicação de ECG, do eletrocardiograma. Pessoal, o sinal do eletrocardiograma é um sinal que, dependendo de onde você olha na literatura, você vai ver que ele tem um conteúdo em frequência que vai de uma fração de 1 Hz, ele não começa em 0, mas ele começa em uma fração de 1 Hz, que aí você pega aí um atleta em repouso, ele tem, às vezes em repouso ele tem 40 batimentos por minuto. Essa é a taxa normal de um atleta em repouso, E isso, obviamente, que dá uma fundamental menor que 1 Hz, Porque ele não tem nenhuma batida por segundo. 40 batimentos por minuto, É menor do que uma batida por segundo. Então, obviamente, que só pela fundamental a gente já sabe que a frequência começa abaixo de 1 Hz. Mas também tem condições clínicas, pessoal, como a braquicardia, onde um paciente que não tem preparo físico de atleta e tudo mais, fica com um batimento muito baixo. E, obviamente, que um ECG tem que ser capaz de pegar isso. Então, a gente considera quase sempre que o sinal de ECG começa aí com frequências a partir de uma fração de 1 Hz e vai até ali uns 80, 100 Hz, toda a banda de interesse do sinal de ECG. Tem alguns autores que preferem uma banda um pouquinho mais conservadora, ali até uns 40 Hz, mas para pegar todas as características do sinal de ECG, a gente vai até uns 100 Hz quase sempre. Só que aí o que acontece? No meio, pessoal, dessa banda do sinal, nós temos os 60 Hz da rede. E os 60 Hz da rede, pessoal, é uma grande fonte de interferência. Acho que todo mundo aqui já esteve no laboratório e já ligou o osciloscópio sem aterrar a ponteira em algum momento. E antigamente era mais difícil ver isso, porque os osciloscópios mesmo os digitais eram manuais, mas eu trabalhei também com osciloscópios analógicos, que você tinha que setar tudo. Não aparecia nada na tela quando você ligava o osciloscópio sem aterrar a ponteira. Mas hoje os digitais que vocês têm contato aqui, que tem bastante coisa automatizada, assim que você liga o osciloscópio e conecta a ponteira, ele vai começar a mostrar para vocês uma senoide bem feia, bem horrível, mas dá para reconhecer que é uma senoide com frequência de 60 Hz. O que é aquilo? Aquilo, pessoal, é o sinal de 60 Hz que a ponteira está pegando como se fosse uma antena. O que acontece? 60 Hz é uma frequência super baixa, então não é uma frequência que a gente consegue transmitir bem um sinal sem fio.
Só que tem que lembrar, na verdade, pessoal, que o fator antena, ele depende da dimensão, né, do comprimento da antena em relação ao comprimento de onda. Para que um pedaço de fio qualquer tenha um bom fator antena, ele precisa ter pelo menos 1/10 do comprimento de onda. Tem que ser a partir disso. E aí, pessoal, a gente vai ver, mas 60 Hz é uma frequência muito baixa. O comprimento de onda em 60 Hz é de dezenas de milhares de quilômetros. Pessoal, mas quantos quilômetros de rede elétrica a 60 Hz a gente tem só aqui no Brasil? Nós temos milhões de quilômetros de rede elétrica em 60 Hz. Isso acaba constituindo uma antena excelente que está transmitindo uma portadora de 60 Hz. E mesmo uma ponteirinha de osciloscópio não aterrada, que obviamente não tem uma boa dimensão para pegar um sinal de 60 Hz, vai atenuar bastante, ainda pega alguma coisa, com uma grande atenuação, mas o sinal aparece lá. Esse 60 Hz, pessoal, da rede, ele interfere em tudo. E por ele estar muito próximo da banda do sinal do ECG, ele interfere de uma forma particularmente ruim na leitura dos sinais de ECG. Por isso que a gente tira esses sinais. Para tirar, a gente faz um filtro rejeita-faixa. A gente faz um filtro rejeita-faixa centrado na frequência de 60 Hz da rede. Ou seja, eu pego o filtro rejeita-faixa e falo, as bandas de passagem vão de 0 a 59 e de 61 até o infinito. Esse é o limite da banda de passagem. Enquanto a banda de rejeição que está no meio, ela vai estar de 59.9 até 60.1. Fiz uma banda de rejeição centrada nos 60 Hz, porque o 60 Hz da rede ele é muito preciso. Ele é controlado até a quinta ou a sexta casa depois da vírgula, né, no nosso sistema elétrico. Então ele é uma frequência muito precisa, os 60 Hz da rede. Aqui eu vou precisar dar uma ajustada, né? Aqui eu vou trabalhar então 10 elevado a 0, 1 Hz, vamos trabalhar até 100. Então de 0 a 100 Hz, então, para ficar com um gráfico bem bom, vou trabalhar de 10 a 100 Hz, uma década só para enxergar as coisas com o máximo de detalhe. E aí vamos projetar, vamos sintetizar esses filtros aí com essas condições. Agora então a gente tem o rejeita-faixa, percebam lá, todas as soluções uma ordem relativamente baixa, mas assim como o passa-faixa, o rejeita-faixa, a ordem do filtro, a ordem do circuito vai ser o dobro da ordem do filtro. Mas percebam, Butterworth, Chebyshev 1 e Chebyshev 2, tudo deu ordem 4, ou seja, vai ser um circuito de ordem 8, um circuito realizável. O elíptico, ordem 3, uma ordem um pouquinho menor, mas menor daria um circuito mais simples. Abrindo aqui a figura, a gente percebe aí que vai ser necessário dar um zoom para observar se as coisas estão funcionando mesmo conforme o esperado. Né? Deixa eu dar uma olhada ali um pouquinho abaixo daquele 60 Hz. Olha lá. Então aqui, limite da banda de passagem, que era 59 e 61. Percebam que está todo mundo bonitinho já dentro da banda de passagem nesses limites. E em 59.9 e 60.1, que são esses valores aqui, o primeiro divisãozinha logo depois, a gente percebe aí que o Chebyshev 2 está atendendo em cima nos dois casos e os outros todos estão atendendo com folga. Então, está sendo atendido, está funcionando. Então, em termos de resposta em magnitude, todo mundo atende igual, todo mundo vai ter polos e zeros. A princípio, a gente poderia usar o filtro elíptico. Ele ficou com uma ordem menor, solução mais simples. Só que nesse tipo de aplicação, a gente não pode deixar de olhar para o atraso de grupo, porque o atraso de grupo é fundamental num sinal de ECG. Se eu distorcer a fase do sinal de ECG,
eu acabei com todo o sinal de ECG. Então tem que ter um controle muito importante da fase. E aí a gente precisa lembrar que a fase não pode ser distorcida na banda de passagem. Então eu tenho que olhar fora do intervalo, eu tenho que olhar menor que 59, maior que 61. Esse é o pedaço que a fase tem que ser comportada. Então vamos dar uma olhada aqui. Que a gente percebe, ó, à esquerda de 59, mais uma vez, a menor variação, Chebyshev 2. À direita de 61, Chebyshev 2 o mais comportadinho. Seguido do Butterworth, repara como Butterworth se compara de forma positiva, né, com os outros, agora que ele está com a mesma ordem. O Chebyshev 1. Então tem que olhar aqui, ó. Distorcendo mais, ó, de 59 para trás e de 61 adiante. E o elíptico, o roxinho aqui, percebam que ele está intermediário, ele está entre Butterworth e Chebyshev 1, em termos de distorção. Então o que acontece aqui? Aqui, por a gente estar falando de um sinal de ECG e pela diferença no custo da implementação ser mínima, eu diria que o ideal aqui seria o Chebyshev 2. O Chebyshev 2, né, tem a menor variação do atraso de grupo na banda de passagem, ou seja, até 59 Hz e depois a partir de 61 Hz, ou seja, a menor distorção dentre os 4 filtros. Na verdade aqui, pessoal, valeria a pena explorar uma solução de Bessel. Só que o filtro de Bessel a gente tem uma dificuldade. O filtro de Bessel ele não possui essa função que a gente tem usado aqui para calcular a ordem. Para eu implementar uma solução de Bessel, pessoal, eu tenho que fazer de maneira interativa. Eu preciso ir jogando os valores de ordem e aumentando a ordem até ele atender. Mas o que a gente sabe de fato? A solução de Bessel vai ter uma ordem maior que a solução de Butterworth. Como a solução de Butterworth aqui ainda está bem dentro do que é possível de ser realizado, vale a pena explorar uma solução de Bessel. É que a gente não vai trabalhar isso, né, nesse semestre, esse código extra aí, por causa do tempo que a gente tem. Mas para quem tiver interessado aí, dê uma estudada na documentação, a gente já adiantou algumas coisas na teoria da aula passada, né, mas dê uma olhada na documentação do MATLAB, que também é possível, adaptando uma dessas seções de código aqui, mas para que seja obtido o filtro de forma interativa, ao invés de calcular a especificação, calcular o parâmetro a partir da especificação, eu precisaria ficar aumentando a ordem. Vai aumentando a ordem, né, colocando um valor de n aqui cada vez maior, até que o filtro de Bessel que você está calculando atenda ao que você precisa. Então, é possível também fazer um filtro de Bessel. Aqui não precisa nem fazer com ordem menor que 4, já parte com ordem de 4 em diante, né, para comparar, porque a solução de Bessel ela tende a ter uma ordem maior do que a ordem do filtro de Butterworth, que já foi obtido ali. A ideia é ter o atraso de grupo, obviamente que atendendo à especificação de filtragem magnitude, é ter o atraso de grupo mais constante possível. Isso, pessoal, não é garantido quando eu tenho transformação de banda, quando eu não estou falando de um filtro passa baixa. A transformação de banda, pessoal, que pega um passa baixa, transforma ele num passa alta, ou num passa faixa, ou num rejeita faixa, que é o que está acontecendo aqui, né, nos bastidores dos códigos sendo executados, ela é feita para transformar a resposta em magnitude. Ela não preserva as relações da resposta em fase.
Então, enquanto o filtro de Bessel tem a fase mais linear possível, ou seja, o atraso de grupo mais constante possível, isso é garantido ser verdade somente para o Bessel passa baixa. Quando eu transformo a banda do filtro de Bessel para um passa alta, passa faixa e rejeita faixa, pode ser que ele ainda tenha o menor atraso de grupo de todos os outros, mas isso não é mais garantido, porque a transformação de banda não é linear e ela não necessariamente vai preservar essas relações. Mas, né, aqui a gente já tem uma opção muito boa com o filtro Chebyshev 2, que a gente consegue minimizar a distorção. Um outro caminho possível seria tentar uma solução de Bessel para ver se eu consigo um resultado melhor. Se eu não conseguir um resultado melhor, a gente precisa partir para algumas aplicações de filtragem digital que a gente vai ver no próximo semestre. Filtros digitais, a gente tem a opção de algumas topologias de filtro digital que não distorcem o sinal em nada. A distorção é zero. São filtros de fase estritamente linear. Então, tem algumas coisas que a gente faz de forma digital porque simplesmente não é possível fazer de forma analógica. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje era esse, né? Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida, Marcílio? Sim, algumas pouquinhas. Só uma visão panorâmica que eu queria ter. Então, o senhor apresentou aí 4 tipos de filtro, né? Que eu notei aqui, o tipo de filtro tem a ver com a faixa de corte, né? E não com a faixa do espectro de frequência, não é isso? Por exemplo, o passa baixa e o passa alta, eles são bastante similares. O que acontece? O passa baixa, ele tem o limite da banda de passagem, ele é mais baixo, o valor dele é mais baixo que o limite da banda de rejeição, porque ele vem passando de 0 até uma certa frequência em hertz, e esse é o limite da banda de passagem. Aí vem o limite da banda de rejeição e depois ele vai até o infinito. Então, a princípio dá para trabalhar só dessa forma, sabe? Colocar os valores da resposta em frequência, porque só tem um jeito deles representar um filtro, sabe? Um passa baixa, um passa alta, ou um passa faixa, ou um rejeita faixa. Para evitar confusão, eu ainda denomino o tipo da resposta em frequência. Então, tem aqueles fatores da string em inglês que você viu que eu coloco lá, que é o low, o high, o bandpass e o stop, né? Aquilo é para o MATLAB checar as coisas. Quando eu falo especificamente para ele, falo, esse filtro é um filtro passa baixa, e eu vou lá e passo uns parâmetros que não fazem sentido para um filtro passa baixo, o MATLAB já chora. Ele já dá um recado ali, fala, tem alguma coisa errada aqui. Obviamente que vai aparecer nos resultados que tem alguma coisa errada, mas ele também já solta um aviso. Falou, os valores das bandas não estão consistentes com o projeto de um filtro passa baixo. Ele falou, estou fazendo o que você mandou fazer aqui, mas ele já solta uma mensagem de erro para chamar a atenção. Então, a gente tem 4 tipos de resposta em frequência. O filtro ele pode ser passa baixo, ele pode ser passa alta, ele pode ser passa faixa, ele pode ser rejeita faixa. São só esses 4, que a gente não pode confundir com as aproximações. As aproximações podem ser Butterworth, Chebyshev 1 e 2, elíptico e Bessel, mas a gente não vai trabalhar com Bessel nesse semestre. Então, só as outras 4 aproximações. Então, eu tenho 4 tipos de resposta em frequência e 4 aproximações. Esses caras se misturam em qualquer combinação, qualquer uma. Então, são 16 combinações possíveis no total. O que eu recomendo para todo mundo fazer? Desses ensaios que eu fiz, vai lá e diminui um pouco a atenuação mínima e aumenta o ripple da banda de passagem, para todas as oscilações ficarem visíveis no gráfico, igual ficam no material da aula passada. Porque o que eu já percebi várias vezes é que muita gente tem dificuldade em discernir. Por exemplo, em semestres anteriores eu já cheguei a fazer a pergunta, esse filtro aqui com essa resposta em frequência, aí eu dou lá, os alunos em si não calculavam nada,
eles tinham o diagrama de Bode na frente. Eu perguntava, que tipo de filtro é esse? E qual a aproximação? E se estava visível ali quais os parâmetros da especificação. Então eu dava uma resposta em frequência que os alunos tinham que olhar e falar, não, ó, esse cara aqui é um Butterworth, porque ele não oscila em lugar nenhum. Ele é passa-faixa, né, porque ele vem de uma frequência baixa, vai para um ganho alto e depois volta para o baixo. Só que ele faz isso sem oscilar, né? E ali, obviamente que nesse caso não é possível ver os limites, os ripples, porque o Butterworth não oscila. Mas se eu dou, por exemplo, um elíptico, na figura você consegue olhar tudo, porque ele tem todas as oscilações, aí você consegue enxergar certinho na escala, né? Mas aí o pessoal se confundia, enxergava as oscilações às vezes como uma banda de passagem separada, o pessoal se confundia um monte. Então, assim, para criar essa familiaridade, para não confundir os conceitos, a minha recomendação é, pega esse script e trabalhe em cima dele, sabe? Procura uma aplicação de filtragem aí que te interesse, alguma coisa que você já viu ou que você até pensa em fazer, joga os parâmetros lá e executa o script. E olha todas as respostas, olha o Butterworth, olha o Chebyshev, olha o elíptico, percebam onde ficam as oscilações, os valores, como que respeita esses valores ou não. De vez em quando vocês vão ver que o MATLAB vai chatear, principalmente com uma solução de ordem muito alta, às vezes ele não imprime, igual a gente viu que ele não imprimiu o Butterworth de ordem 126 do passa-faixa que a gente fez. Às vezes ele vai dar um erro lá e não vai nem executar o programa mais, porque realmente as coisas saíram muito da casinha. Se chegar nessas soluções, assim, a questão é sempre desapertar as especificações, deixar a banda de transição mais larga e diminuir, né, diminuir a atenuação mínima de 60 dB para 40 e o ripple da banda de passagem aumentar um pouquinho. Se está usando 0.1 dB, usa 0.5, né, que aí a gente vai contornando essas coisas. Mas é importante ter essa experiência, porque na prova vocês vão ter que projetar um filtro assim. Na verdade, na atividade acompanhada já tem um projeto de filtro para vocês fazerem. E dependendo de como você joga as suas especificações, você pode ter problemas numéricos. É possível ter um problema numérico grave com o filtro de Butterworth, por exemplo, já a partir de ordem 5, onde vocês vão ter um filtro de Butterworth que vai ter um ganho infinito ali em algum ponto. Por quê? Problemas numéricos. O MATLAB faz contas com 15 casas depois da vírgula, mas isso não é precisão infinita. E se o problema for mal condicionado, como muitas vezes ele é, isso pode gerar problemas sérios na hora de enxergar a resposta em frequência. Só que isso vai vir com experiência. Eu poderia ilustrar cada um desses exemplos aqui, como eu já ilustrei, né, os 4 tipos de resposta em frequência para 4 aproximações diferentes. Eu acabei de fazer um total de 16 exemplos aqui para vocês acompanharem. Só que aqui quase todos deram certo, eu pude mostrar ali uns 2 ou 3 erros que são comuns de acontecer, só que bem mais coisa pode acontecer na simulação, quando isso vai depender dos valores específicos que você for usar como uma especificação da filtragem, da resposta em frequência. E não tem como prever, tem que fazer o cálculo para enxergar o resultado. Só que é muito importante que a gente crie essa familiaridade, porque se na hora da prova você vai lá, joga um valor e dá tudo errado, e você não criou essa familiaridade, você olha, e agora? Os valores que eu escolhi aqui, que eu justifiquei na prova, ele não está produzindo os filtros para mim, não está produzindo as figuras. O que eu faço? Para você ter essa experiência ruim no momento da prova, é pior do que se você tiver preparado previamente. Então, realmente, a motivação agora, até o final da aula, que é um momento assíncrono, é que vocês continuem trabalhando, né, com esse script para entender exatamente como funciona toda essa ideia da filtragem. Então, é fazer a especificação, não pode esquecer, como eu esqueci no primeiro caso lá, de colocar certinho os limites de onde ele vai plotar a resposta em frequência,
né, porque senão a gente não consegue visualizar as coisas direito. Naquela função log space é colocado o valor da potência de 10, para a gente sempre olhar ali em termos de potência de 10, que é o que vai aparecer para nós na prática. Então fiquem de olho nisso, se alguém não estiver conseguindo, dê uma olhada na documentação da função log space. Mas basicamente o script está pronto, é só trocar as especificações e ir executando, ir criando novos filtros ali, sintetizando e observar essas soluções. Aquelas ordens que está dando são um indicativo, mas nem sempre um indicativo direto da complexidade do circuito. Sempre lembre, se for passa baixa, existe uma diferença entre Butterworth e Chebyshev 1 para o Chebyshev 2 e o elíptico. Alguns têm só polos, outros dois têm polos e zeros. Se for passa alta, todo mundo tem polos e zeros. Se for passa faixa e rejeita faixa, todo mundo tem polos e zeros. E a ordem do circuito, na verdade, é o dobro da ordem do filtro. Porque basicamente você está combinando ali um passa faixa e um passa alta. Um passa baixa e um passa alta para fazer o passa faixa ou o rejeita faixa. Então, os circuitos ficam cada vez mais complexos e a gente tem restrições cada vez mais pesadas a respeito de que ordem é possível construir. Esses aspectos construtivos, pessoal, eu estou discutindo com vocês em caráter informativo. Isso é algo que vocês só vão ver de maneira formal e só vão ser cobrados na disciplina do professor André. Aqui eu estou fazendo esses comentários aí só para dar sabor aí na discussão, porque senão as coisas também ficam muito abstratas. Entendi. E outra coisa que eu notei foi que de todas as simulações, todos eles davam a ordem acima de 6. E o senhor disse que acima de 6 é inviável. E sempre que dava mais próximo de 6 é o último, que é o elíptico. Ou seja, todos os projetos eu vou sempre escolher um elíptico, tipo elíptico? Não. O que acontece ali é que eu fixei dois valores logo de cara para as especificações que realmente arrocharam muitos projetos. Um valor de ripple de banda de passagem de 0.1 dB é um valor relativamente apertado, né? Existem várias aplicações que toleram um valor um pouco mais grosseiro que aquilo, de meio dB até 1 dB. Isso faz muita diferença na ordem do filtro resultante. Isso diminui demais a ordem se eu aumento o valor de RP. E caminho contrário é 60 decibéis de atenuação mínima, ou seja, 60 no valor de RS, é um valor típico, eu não vou mentir, mas tem algumas aplicações que também se viram muito bem com um valor mais baixo, 40, por exemplo. Dificilmente você vai encontrar algo menor que 40, mas 40 é um bom ponto de partida, porque uma atenuação de 40 dB quer dizer que você dividiu a potência por a magnitude de 100 vezes. 100 vezes, né? Fala assim, matei o sinal em 100 vezes. Você atenuou bem o sinal, ele não sumiu, ele não desapareceu de forma alguma, mas uma atenuação já de 100 vezes é uma atenuação muito boa, né? Então, 40 decibéis seria um ponto mínimo. O que acontece? Varia muito de aplicação para aplicação e vocês só vão conseguir ver de onde esses parâmetros vêm quando a gente tiver uma aula depois lá em processamento digital de sinais, uma aula de análise espectral, porque aqui a gente está brincando com esses valores, RP, RS. Quando vocês tiverem uma aula de análise espectral comigo lá em PDS, vocês vão ver exatamente como que eu posso, falar assim, eu quero escolher um valor ótimo para o RS, para a minha atenuação mínima. Como que eu faço isso? De onde vem esse cálculo? De onde é que eu posso balizar a obtenção desse RS? Tem um caminho para isso. É que tá mais adiante na formação de vocês. Por hora, a gente está trabalhando assim com valores que são típicos de aplicações, típicos da indústria. Mas como eu usei 60 dB de atenuação mínima e 0.1 dB de ripple de banda de passagem, era bastante esperado
que os filtros saíssem com ordem alta, porque as especificações estavam relativamente apertadas. Se eu dava uma banda de transição mais larga, isso promovia uma solução mais simples. Mas se eu vou lá e aumento a atenuação mínima, diminuo a oscilação na banda de passagem, deixo ela bem espremidinha, e vou lá e também deixo a banda de transição bem estreita, isso fatalmente vai gerar filtros de ordem alta. A ordem do filtro ela está relacionada a essas grandezas, ao tanto que eu permito que ele oscile, ao tanto que eu quero que ele atenue pelo menos e a largura da banda de transição que eu estou permitindo. Então, uma combinação de fatores que resultaram nessas ordens quase todas altas, quase todas aí fora do que a gente consegue fazer tranquilamente com circuitos aí usando componentes do almoxarifado. Então, em termos de ordem, aqui eu devo associar, em termos de físicos, de componentes analógicos, associar a ordem do cálculo que eu obtive. A ordem, ela representa um polo ou também um polo e um zero, né, dependendo da solução que a gente viu lá. Então, a ordem está diretamente relacionada ao número de capacitores num circuito ativo ou número de capacitores e indutores num circuito passivo, porque os polos e os zeros são raízes do circuito, são raízes da função de transferência. Normalmente, isso não é obrigatório, mas na maioria das topologias que a gente tem, tanto para passivo quanto para ativo, o número de componentes reativos, ou seja, o número de capacitores e indutores, ele acaba sendo igual à ordem do circuito, igual ao número de polos e zeros que a gente tem que representar. Isso não é de forma alguma obrigatório, vai depender da topologia, vai depender em algumas situações também da ordem, se ela é par ou se ela é ímpar, mas ele transmite ali uma ideia da complexidade do circuito em termos de números de componentes reativos. Com topologias ativas, a gente ainda tem que ver que normalmente a gente tem estágios que representam, por exemplo, um filtro de ordem 6 ativo, normalmente a gente constrói como 3 filtros de ordem 2 cascateados. E aí cada estágio desse vai ter 2, 3, às vezes um só, amplificadores operacionais. E aí, obviamente, que isso também entra na complexidade, né? O número de amplificadores operacionais que tem acaba sendo um fator mais custoso do que o número de capacitores, por exemplo. Então, varia muito em termos de implementação. É por isso que eu estou trazendo isso só de forma informativa, porque é todo um conjunto de conhecimentos que vocês vão desenvolver na disciplina de amplificadores com o professor André. Entendi. Então, de ordem 1 seria um capacitor e um indutor que eu precisaria para poder... Não, ordem 1 seria ou um capacitor só ou um indutor só. Você não usaria os dois. Se você tem um circuito LC, ele já é um circuito de ordem 2. Ah, tá. Isso. LC, não, claro. Então teria que ser um número pares, né? Isso. Então aquele que o senhor... Esses de ordem alta, aquele, por exemplo, o primeiro... Aliás, eu acho que quase todos eram assim, né? De 116... Não, aquele é impossível. Se você, tipo assim, a princípio a gente até pode usar ferramentas para projetar aquele circuito. Ele vai dar lá uma sequência de valores de resistência, capacitância, indutância, se você for fazer ele em topologia passiva. Só que depois que você montar isso e levar para o laboratório para testar, ele simplesmente não vai funcionar conforme você tinha projetado, né? Porque o acúmulo ali de aproximações numéricas entre os valores de um problema que já é mal condicionado, que é a relação entre o valor do capacitor e do indutor e a resposta em frequência, é a mesma relação dos coeficientes de um polinômio com a posição das raízes. Esse é um problema que a gente chama que ele é matematicamente mal condicionado.
uma pequena mudança nos coeficientes pode levar a uma grande mudança na posição das raízes e vice-versa. Então, quando a gente pega os componentes, todos eles têm lá resistores, o melhor que você consegue aí relativamente barato é a tolerância de 1%. Capacitor de 5 a 10%. Indutor, pelo menos 10%. A hora que você enfileira dezenas de componentes assim, cada um com as suas tolerâncias, a hora que essas tolerâncias se combinam, você tem uma função de transferência que vai, tipo assim, é estatístico, sabe? É um jogo de probabilidades, mas as chances são de que ela vai ser substancialmente diferente do que a função de transferência que você sintetizou no projeto. E aí a resposta em frequência não atende mais às especificações, ou seja, o filtro está lá, você constrói, você consegue montar, só que ele não funciona como esperado. Por quê? Porque os componentes são reais, não são os componentes ideais onde a gente faz o projeto em cima. Entendi. É como você fazer um projeto, simular em uma plataforma e depois as tolerâncias dele na prática te permitem chegar àquilo ali. Simulação. Uma coisa é o que você vai fazer no Spice, outra coisa é o que você vai montar no protoboard. E uma terceira coisa é o que seria na placa ainda. Então são situações bem diferentes. Tá bom. Tranquilo, Marcílio? Tranquilo. Tá ok, então. Boa semana e até quinta-feira. Falou igualmente, professor.